Vamos voltar um pouquinho para os conteúdos da UEL aqui e falar justamente sobre essa dupla aqui que está no Conversaria de hoje, que é para tentar adivinhar alguma questão multidisciplinar ali que possa aparecer no vestibular da UEL, né? Envolvendo a temática de física e a temática de história numa questão só. Como é que vocês acham que pode cair uma questão assim que possa fazer essa mescla entre história e física no vestibular da UEL? Cara, tudo que for guerra, ano passado entra, acabou? Caiu alguma coisa? A gente Caiu. Nos últimos 2 anos tiveram 2 questões. Uma era sobre a Primeira Guerra Mundial, falava alguma coisa sobre aviões, aí eu não lembro a parte de física aqui que ela citava. Aviões. De acordo com a lei do Safadão. Teve da Segunda Guerra. E também teve uma questão no ano passado que falava da Torre Eiffel, lembra? E aí citava que ela foi utilizada para transmissões radiofônicas, né? E falava alguma coisa sobre ondas. Né? E aí é um ponto interessante isso, porque era questão de 1, 2, 3, 4. Eu sempre falo para os alunos, a UEL, na verdade, ela não tem 60 questões. Ela diz que tem 60 questões. Porque, na verdade, se você pensar física e matemática, existe a questão dentro da questão. Sim. Então, o item 1, ou o verdadeiro e falso, às vezes tem que fazer um cálculo inteiro, desenrolar toda uma situação para ver se um item está correto. Então, se a gente for calcular ali, o Edmilson sempre faz isso, ele fala assim, cara, na verdade teve 85 questões, né? O ano passado foram 20 questões, das 60 foram 20 de verdadeiro e falso, alternativas, e cada uma com 4. Sim. Se fizer a conta, vai dar 80 só dessas alternativas. E de verdadeiro e falso tem 5, na verdade. São 5? 1, 2, 3, 4 quando é 1, 2, 3, 4. E quando é verdadeiro ou falso, são 5 alternativas. Eu já não lembro. Ixi, então eu contei errado, então. Já é a segunda vez hoje. Eu brinco com os alunos, não sei fazer conta, cara. Não sei fazer conta, eu não sei ler, cara. E eu não sei contar história. Até hoje, ó, com o dedinho, que o dedinho 1, 2, 3, sobe 2, ou se não. Mas é muito importante isso, porque daí o que acontece? Vamos lá. Eram 4 afirmativas, a questão do ano passado, da Torre Eiffel. 4 afirmativas, 2 de história e 2 de física intercalados. Vamos pensar. O Feijão brincou agora há pouco, mas é uma verdade. O que é mais fácil você fazer? Você ler e interpretar uma afirmativa de história, ou você ler, interpretar, buscar o cálculo que você precisa fazer, a fórmula que você precisa aplicar, fazer o cálculo para chegar a uma resposta do item 2? Bom, com certeza a partir de história. Sim. Né? Então, digamos lá que, eu não lembro agora a questão, mas ela colocava o item 1 e o item 3 fosse de história. Bom, leu o item 1, é de história, beleza. Deu o item 2, é de física, deixa de lado. Leu o item 3, é de história. Se você puxasse e fizesse, se você soubesse as 2 de história, né, você já conseguia chegar a 50% de chance de acertar a questão. Só nas eliminatórias do 1, 2, 3, 4, olhando para as afirmativas logo abaixo. E uma delas era bem esdrúxula, porque ela falava que a Torre Eiffel, ela antes de ser usada como torre de transmissões radiofônicas, ela foi um local de peregrinação religiosa. E, bom, é só você olhar o formato da Torre Eiffel. Eu acho que não tem muita... Não faz sentido nenhum, né? Então, rola. isso faz parte dessa inteligência que a gente está falando do aluno, né? De saber dosar e o que vale a pena você responder naquele momento. Então, se o aluno olhava para a parte de história, ele já tinha 2 afirmativas garantidas. E aí, ele precisava fazer um cálculo de física, porque a combinação dizia que uma delas já estava automaticamente errada. Sim. Então, ele economizava um cálculo que talvez fosse ali, sei lá, 2 minutos, 3 minutos da prova. Né? Então, o que o Feijão falou é muito real. Envolveu guerra, as 2 guerras, Primeira e Segunda Guerra, cara, pode aparecer uma coisa. Tudo que você imaginar de guerra, a física entra. Você sabe que muita da física foi desenvolvida por conta de guerras, né? Sim. Tá Experimentos. Muita coisa, tá? Todos ali, basicamente, era desenvolvido por causa de guerra. Ou até Guerra Fria também, né? Se a gente falar de corrida espacial. Corrida espacial, foguetes, né? cara, esse tema é maravilhoso, eu adoro isso, né? Você sabe como foi pra Lua já, né? Sério? Verdade. E você sabe que Tem foto? o cosmonauta Yuri Gagarin, em 61, ele foi pro espaço. Foi o primeiro ser vivo, ser humano, né? A ver lá de cima. E aí, quando ele chegou lá em cima, sabe o que ele falou? A Terra é plana. A Terra é plana. Então, assim, quando envolve Guerra Fria, a gente tem física, muita física envolvida, tá? Desde o lançamento do homem pro espaço, foguete, né? Aí entra a corrida espacial, movimento balístico, né? Como que é o nome lá? Guerra dos Mísseis? Como que vocês chamam? Crise dos Mísseis, 62? Crise dos Mísseis, né? Então, envolve também física, entende? Lançamento, existe várias coisas diferentes que dá pra gente trabalhar, desenvolvimento de avião pra guerra. Então, enfim, tem muita coisa. Até a internet, né, entra nisso. Sim, e geralmente a matéria de física que é cobrada assim nesses eventos, tipo guerra, o quê? Movimento uniformemente variado? Vai entrar lançamento, que é movimento uniformemente variado, Sim. certo? Lançamento balístico, a gente fala, Sim. aquele lançamento oblíquo, que diz passagem é o mais difícil de analisar, porque o cara tem que entender de movimento uniformemente variado, vetores e decomposição de vetores, que é uma parte difícil que o aluno geralmente tem dificuldade. Sim, e tem muita fé também.
Fé também. Rapaz do céu, que delícia. Mas, pode falar, você falou? Não. Tá. Pra gente dar continuidade no papo aqui, sobre a questão dos alunos, assim, nessa reta final aqui do vestibular. Rapaz, tô um negócio incomodando meu popote aqui. Acho que é a pomada aqui que deu errado. Sobre por exemplo, nesse ambiente de sala de aula e pré-vestibular que vocês sempre estão presentes, nessa linha do vestibular, quais são os principais erros, assim, que você olha pro aluno e fala, cara, mano, não faz assim não estuda desse jeito não. Ou o aluno que tá fazendo muito exercício, mas não sabe muita teoria. Ou o aluno que tá fazendo o contrário, sabe? Muita teoria, mas falta prática. Ele sabe muito, mas ele não sabe pôr no papel. Quais são os principais erros que você observa num aluno de pré-vestibular, assim? Eu acho que é justamente aquilo que a gente tava falando agora há pouco da questão de dosagem. Sabe? Uhum. De não ficar só focado, por exemplo, na resolução dos exercícios. Se você não tem uma base teórica legal, não adianta nada você chegar lá e fazer um monte de exercício e falar assim, nossa, me ferrei. Mas claro que você vai se ferrar. Se você teoria. Se você não tem a parte teórica, né? E por isso o planejamento do estudo é muito importante. Pô, hoje eu vou sentar a bunda aqui, vou ficar tantas horas para fazer tantos exercícios de tais áreas. E tais áreas eu preciso aprofundar, tais áreas eu já tô legal, então eu vou diminuir talvez a intensidade de, filosofia, porque eu já tô com um nível legal, ou vou avançar para física, porque é um nível que eu preciso avançar. Então, esse planejamento que é constante, ele é diário. E essa dosagem também acaba influenciando. Se ele consegue dosar legal, ele avança e saber que você está avançando, melhorando ou não, né? Porque tem isso. Tem. Porque o aluno, às vezes, vai fazendo a esmo e não consegue fazer essa... igual o Feijão falou agora há pouco do que a gente vai ter no ano que vem da plataforma. Que é importantíssimo você falar, opa, cheguei até aqui. Ou preciso chegar até ali. Saber qual que é o teu nível, né? Lá pela plataforma ele vai mostrar como que o aluno está evoluindo. Sim. O simulado serve para isso também. Agora, para mim, assim, o maior erro do aluno é o aluno achar que ele não é de exatas. Sabe aquele cara, eu sou de humanas. Aí deixa quieto, Porra, aí o cara vai lá e começa só a estudar humanas e deixa a física de lado, deixa a matemática. Aí já era. Estudar só o que gosta, né? Estudar só o que gosta, entendeu? E vestibular não cai só o que gosta. A vida não é só o que você gosta. Certo? E aí ele chega e fala assim, não, eu vou abandonar esse negócio, não assiste as aulas. Se o aluno tiver uma mentalidade, falar assim, não, isso eu tenho dificuldade, mas eu vou tentar entender, assistir as aulas, entender a teoria, resolver pelo menos o básico dos exercícios, o sucesso dele no vestibular dele é garantido, cara. Você não tem que saber tudo, tipo, aprofundado. Quem tem que saber física aprofundada é o professor, entendeu? Agora, o aluno, geralmente, ele faz isso. Não, eu não sou de exatas e abandona. Pronto, não vai dar certo. E aí, ele acaba desistindo depois de um sonho. A gente sabe que a maior dificuldade hoje do aluno é medicina. Medicina é o mais complicado. Nota de corte lá em cima, o cara tem que, geralmente, fazer 2, 3 anos de cursinho, tem aluno com 5 anos de cursinho. E assim, às vezes ele tá pecando por um detalhe, e aí ele abandona. Ô, Feijão, na questão do estudo da física, né? Eu lembro que na minha época, e acho que as pessoas que são mais de exatas, né, podem se identificar, eu ia muito para os exercícios só, assim, a parte da teoria... Quando então, entrava... Qual a porcentagem, você acha assim, mais ou menos? Quanto de exercício é importante, quanto da teoria é importante? Então, a gente tem um problema, cara, que, por exemplo, o vestibular hoje, né, a gente olha assim, o UEL, pensando no UEL, né? A maior parte das questões hoje é conta. Antigamente, vamos pegar antes da pandemia, ele cobrava mais teoria do que conta. Sim. Tá? Eu não sei se mudou o examinador, tá? Eu não tenho esse contato lá dentro. Mas enfim, mudou um pouco o formato da prova. Então hoje ele cobra muita conta. Então se o aluno não souber fazer conta, fórmula, ele vai ter dificuldade. As questões são só teóricas, então o aluno lá pela teoria básica dele vai lá e resolve de boa. Entende? Aí eu falo isso pro aluno. O aluno que tem aquela dificuldade em física, que ele fala que não é de exatas, eu falo, filho, faz o seguinte, então, estuda pelo menos teoria. Que das 5 questões que caem na UEL lá, se uma for teoria ou 2, você pelo menos garante. Entende? Que daí você deixa de lado de conta realmente, porque às vezes você não vai dar conta. Entende? Agora, o percentual é complicado de dizer. Mas a prova hoje é mais conta do que teoria. Pode cair questão de teoria junto com o Enem, com história. Vai cair em afirmativas. Sim. Entendeu? Vai estar interdisciplinar, ou com geografia, ou com biologia, porque a UEL faz esse lance, né? Sim. E é importante também a galera fazer questão de física da UEL, né? Porque eu lembro que, igual eu falei pra vocês aqui, que eu tinha muita dificuldade com questões da UEL. Sim. Aí, por exemplo, eu pegava uma apostila de exercícios, tinham poucas questões da UEL. Então, eu achava que eu tinha entendido super a matéria, porque eu tava acertando questões da PUC, questões da UFPR. Só que quando chegava nas questões da UEL, eu não acertava. Então, tipo... A aplicabilidade é diferente. Eu não tava tão manjando
tanto assim então, da matéria. O BO da UEL é a linguagem, cara. Sim, pode ser que às vezes a UEL me pegava no português ou, sei lá, nervosismo. A linguagem que eles usam é pesada. A gente estava resolvendo um exercício hoje, uma questão do ano passado. E aí, a afirmativa não era difícil. Só que a palavra era um pouco... Nem era tão complicada, mas era um pouco fora do vocabulário. Né? Então, tinha 2 afirmativas e ambas usavam palavras um pouquinho mais difíceis. E aí, o aluno dá uma travada, porque às vezes ele precisa parar para pensar o que significa aquela palavra, tentar entender o contexto daquela afirmativa sem talvez usar aquela palavra. Né? Às vezes ele até sabe, mas tá tão na conexão da prova e aquela coisa da correria de fazer, que ele vai ter que dar um break, pensar um pouco e voltar e ler de novo. Então, esse repertório cultural ele acaba sendo bastante importante. E vamos lá, para humanas, repertório cultural se dá com vivências e com leituras, né? Sim. Então, você precisa entender, por exemplo, para sociologia, o conceito do autor. Não tem como você fugir disso. Então, viu falar do tal autor, tal conceito, você vai destrinchar a partir daquilo. E muitos alunos acabam tendo essa dificuldade, às vezes até de um vocabulário, né? De uma questão nesse sentido. E é o que você falou também, tem um outro ponto importante, né? Por exemplo, nas nossas apostilas agora de revisão, os exercícios, eles são focados para a UEL. Então, assim, a gente não bota o exercício só porque o conteúdo é importante. Às vezes, o exercício não é da COPS, né? Que é a coordenação do processo seletivo, o organizador do processo seletivo, mas ele é um modelo parecido. Por exemplo, em história, as questões... Exato, tem uma cara de UEL. As questões da federal vale bastante para a UEL, sabe? O formato ali, 1, 2, 3, 4, não sei o quê, às vezes vale bastante. Mas tem alguns vestibulares, como você citou, que passa longe. Então, às vezes, é melhor você ter essa dosagem. E o aluno não tem. Quem vai ter é o professor. Então, cabe a nós passar isso. Por isso, a nossa apostila, a gente faz bastante isso. Aí tem lá, por exemplo, tem muitos exercícios da Unicentro, professor. Por que está tendo muitos exercícios da Unicentro na nossa apostila? Porque quem prepara o vestibular da Unicentro é a COPS. Então, a gente come isso, a gente vive o vestibular. Aparece domingo, quando tem prova, né, na segunda-feira, esse aqui me mandou a prova da Federal, assim que saiu. Ele falou, distribui aí para os grupos dos professores e tal. A gente fica esperando. A gente não fica cobrando o aluno, porque é muito chato, né? A gente sempre fala, tá uma dica, tá, aluno? Teu pai e sua mãe te levou para fazer a prova. Beleza, tranquilo, já avisa. Vou voltar de Uber, vou voltar com a amiguinho. De preferência, não encontre o papai e a mamãe. Porque o papai e a mamãe, na ânsia de tentar te ajudar, muitas vezes eles mais atrapalham do que ajudam. E aí? E aí? Não, aí, 3 pontinhos, esse ano vai... Porra, isso destrói, cara. E aí você já tá ali com aquela sopa de letrinhas, com 4 horas de prova. Vai dar 60 certo. questões que, na verdade, são 80. E aí você tá ali, você não sabe mais, você não tá mais processando a informação. Né? E você vem de uma realidade que talvez você fez, como vai ser o caso da UEL, de 2 finais de semana anterior, você fazendo o Enem. E alguns alunos acabaram de fazer Unicentro e Federal. Então o cara tá há um mês fazendo prova todo final de semana. Tudo que ele não quer falar sobre a prova. Então, assim, às vezes alguns colegas nossos vão atrás. E aí, o que caiu, não sei o que lá. Eu tento ficar na minha. Se o aluno vem e fala alguma coisa... Aí, beleza. Ele abriu a porta. Prof, caiu tal coisa. Pô, legal. Né? Você lembra de mais coisas? Ok, ele abriu a porta. Mas eu tento não encher a paciência porque, cara... É uma sopa de letrinhas, né? Então, eu aprendi bastante isso por causa da IA, sabe? Ela sempre fala assim, cara, eu saía da prova acabada. Eu só queria tomar uma cerveja, né? Então, assim, aluno, tenta evitar encontrar o papai e a mamãe, vai ver um filme com os amigos, vai comer uma porção de alguma coisa. Dá um perdido. Toma um tangue, dá um perdido. Vai pra academia, se ela abre no domingo, sei lá, né? Vai gastar uma energia de forma diferente, porque... Cara, às vezes o pai e a mãe, na ânsia de ajudar, acaba também atrapalhando. Meus pais ficavam bravos na época de vestibular, porque eu chegava em casa e tal, eles já vinham assim e eu... pressão. Não na pressão, mas eles iam perguntar, só que, mano, não queria falar sobre, eu só falava, vamos ver. E ia pro quarto, assim, e eles ficavam putos. E não é que você tá bravo, mas não é que eu tô bravo, eu só, tipo... Você não tá mais processando. Às vezes você toma o pau no vestibular, às vezes você... Ou você não tá mais processando, tá cansado, cara. Acontece com a gente todo dia, né? A gente dá lá 12 aulas, 15 aulas do dia. Eu volto no final do dia pra casa, aí a Yas começa a falar. Aí eu tô assim, Ela falou, não, você tá bravo? Não, só... Só tô existindo aqui. 12 horas só. 12 horas falando. Não sou eu. Eu não quero ouvir a minha voz, eu só tenho minha voz o dia inteiro. Eu sou assim também, cara. Às vezes eu só quero ficar quieto, mano. Chega em casa, mano, uma pilha do caralho. Pô, deixa